Estado de greve. Metroviários estão a um passo da paralisação total das atividades por conta da privatização. Porto de Suape inicia estudos para a realização de obras para a implantação da ferrovia Transsertaneja. Veja também, cientistas divulgam a primeira foto de um buraco negro no centro da nossa galáxia. Um banqueiro português teria se matado dentro de uma cadeia na África do Sul. Ele foi condenado em Portugal por conta de atos de corrupção. Veja também, sexta-feira 13 é dia do azar, mas é o aniversário do Esporte Clube do Recife, da TV Bandeirantes e da Lei Áurea, que aboliu os negros da escravidão no Brasil. E ainda, o Ponto Direto está em festa. O aniversário do Expresso Direto de 1 ano é nesta semana. Boa noite para você. Nesta semana, os metroviários decretaram estado de greve nas suas atividades. Isso não significa que os metroviários pararam de transportarem os passageiros com o sistema metroviário do Recife Região Metropolitana. As atividades do metrô seguem normalmente. Entretanto, o estado de greve significa um aviso à população e em especial às autoridades de que o próximo passo da categoria é a greve. O Sindicato dos Metroviários tomou a decisão na última quarta-feira e hoje é o segundo dia desse manifesto dos metroviários. O metrô do Recife é um sistema que vem sendo sucateado ano após ano desde sua fundação nos anos de 1980. E nos últimos dias, problemas técnicos no sistema e até locomotivas que apresentam falhas e até pegam fogo estão sendo cada vez mais recorrentes. A principal queixa dos trabalhadores é a privatização do sistema metroviário. Na semana passada, há exatamente uma semana, o governo federal anunciou que a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, irá ser privatizada, sendo transferida para o comando do governo do estado de Pernambuco, para que pudesse repassar consequentemente para a iniciativa privada. Segundo os trabalhadores, isso causaria demissões em massa e, consequentemente, um sucateamento ainda mais acelerado do sistema do metrô do Recife, podendo acabar de vez com o sistema, com os trens, com o metrô, com as linhas Centro e Sul, que transportam milhares de passageiros dia após dia, de Jaboatão, Camaragibe até o centro do Recife. Mas o problema do metrô do Recife talvez nem seja tão como os trabalhadores reivindicam, mas sim a sua própria envergadura, seu próprio armazenamento financeiro. Até porque essa é uma das várias queixas de que a CBTU reclama do governo do estado de Pernambuco, que responde pelo Grande Recife Consórcio de Transportes, alegando que o Grande Recife não repassa a verba destinatária do setor para a CBTU por conta do uso do cartão Vem nas integrações de ônibus. Pois bem, isso aí é um imbróglio que está lá na justiça para ser resolvido. Entretanto, essa é a mesma desculpa que a CBTU vem usando há 5 anos. Em 2017, a CBTU cobrava a passagem do metrô do Recife a R$ 1,60. E de repente chegou e queria aumentar drasticamente para R$ 4,00. Na época não conseguiu. Em 2018, a CBTU apresentou um plano de aumentos gradativos do valor de R$ 1,60 até R$ 4,00 para ser cobrado ao consumidor final do transporte. E logo depois aumentou a passagem do metrô do Recife para R$ 4,25. É a atual tarifa do metrô do Recife. Num sistema que praticamente deixa todo mundo a desejar e todo mundo na mão, uma vez que o sistema, como eu disse, está bastante sucateado. No próximo dia 18, o Sindicato dos Metroviários fará uma assembleia
para definir se acata ou não uma greve, uma paralisação das atividades. O Ponto Direto vai seguir acompanhando. Nesta sexta-feira, o Porto de Suape anunciou que vai assinar nesta segunda-feira um termo de compromisso para o início de trabalhos de serviço no Porto de Suape. A iniciativa tem como finalidade fazer estudos numa região pertencente ao porto para que haja o nivelamento, a adequação do terreno para o início das obras do projeto da ferrovia Transsertaneja. A administração do complexo portuário vai assinar nesta segunda-feira um contrato que vai ter vai ser um consórcio, na verdade, entre duas empresas que vão liderar este consórcio, que seriam a TPF Engenharia e a BIC Engenheiros e Consultores. A previsão destes trabalhos deve ser de até 300 dias, num valor custeado a R$5.200.000. Quem deverá assinar este termo será o diretor de gestões do Porto de Suape, Cláudio Valença. A Transsertaneja é um projeto que foi criado em 2006 para ser uma alternativa à ferrovia da Transnordestina, que até agora segue ali sendo construída. A Transsertaneja está com suas obras inacabadas pela empresa TSLA, que é responsável pela obra e não está fazendo os trabalhos no tempo devido. E isso faz com que o trabalho acabe ficando cada vez mais lento, ficando cada vez mais devagar. A Transsertaneja, no seu projeto inicial, tem como interligar o Porto de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, até a 703 quilômetros de distância no Porto de Suape até o terminal de minério na ilha de Cocaia, localizado em Curral Novo, no Piauí. Essa é a distância da Transsertaneja, que tem em sua essência este projeto, que começa agora a ser executado. Mas para isso o Porto de Suape está se preparando para poder iniciar estes trabalhos. Os estudos irão acontecer numa região de 9,7 quilômetros, ali na região de Suape, que vai do entroncamento da BR-101 com a Rota do Atlântico até chegar ali na região da ilha de Tatuoca, já pertencente ao território do Porto de Suape. Esse território deverá ser estudado para poder fazer um novo projeto, para poder ter ali uma adequação apta a receber as obras de implantação da ferrovia da Transsertaneja. Hoje é 13 de maio, dia que para os supersticiosos numa sexta-feira é dia do azar, né? É o dia do terror, é o dia do terrorismo. Até agora não aconteceu nada de grave por enquanto. E o dia 13 de maio também é o aniversário do Esporte Clube do Recife. O time rubro-negro completa nesta sexta-feira 117 anos de histórias. E é um time que é, para Pernambuco, o maior. Isso em número de títulos e também de conquistas, sejam elas regionais ou nacionais. O Esporte Clube do Recife é o único time do estado a ser campeão brasileiro da Série A em 1987. O único a ser campeão da Copa do Brasil em 2008. É um dos times que mais jogou do estado de Pernambuco, que mais jogou a Libertadores, Copa Sul-Americana e também o próprio Brasileirão da primeira divisão. Hoje, o Sport Recife se encontra na Série B do Campeonato Brasileiro. E neste momento, o Sport está jogando pela 7ª rodada do Brasileirão da Série B contra a Chapecoense na Arena Condá, lá em Santa Catarina. O jogo nesse momento está em intervalo, agora às 10 horas e 19 minutos. E o Sport está ganhando por 1-0 com o gol de Luciano Juba aos 13 minutos. E daqui a pouco, ou no Domingo News, a gente traz os detalhes dessa partida para vocês. De antemão,
parabéns ao Esporte Clube do Recife, que tem como rivais principais, nos principais rivais, Santa Cruz Futebol Clube e o Clube Náutico Capibaribe. Hoje também é o aniversário da Rede Bandeirantes de televisão. Criada por João Jorge Saad em 13 de maio de 1967, a TV Bandeirantes é hoje sediada no bairro do Morumbi, em São Paulo, e é a quarta maior emissora do Brasil. Ela produz conteúdo com carro-chefe para o jornalismo e principalmente para os esportes. Na Band já passou nomes consagrados da televisão e hoje a sua principal referência é Fausto Silva. A Band nos últimos anos veio ganhando investimentos significativos para levar uma programação alternativa em relação às concorrentes, com qualidade para todos os espectadores. A Rede Bandeirantes, o Ponto Direto, deseja parabéns e feliz aniversário. Também no dia 13 de maio, os católicos comemoram o dia de Nossa Senhora de Fátima. A santa é padroeira de algumas localidades do Brasil e do mundo, e nesta sexta-feira houve romarias e procissões. Agora há pouco no Recife houve uma procissão que circulou ali nas mediações da Rua do Príncipe e também da Avenida Conde da Boa Vista. Alguns fiéis acompanharam a procissão, que seguiu com o carro aberto com imagem da santa e um trio elétrico. Também estiveram conduzindo a procissão, a CTTU e também a Polícia Militar para garantir a segurança de todos os presentes. E hoje, 13 de maio, também é dia de um momento histórico para a nossa nação. Há 134 anos, a Princesa Isabel assinava a Lei Áurea. Um momento histórico para todos os negros e sociedade brasileira como um todo. Os negros deixavam de ser escravos. Depois de anos e anos, séculos e séculos, sendo escravizados pela sociedade brasileira de maneira legal. Este foi um momento importante para a nossa história, uma conquista para os negros, mas também não foi o suficiente. A Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas não garantiu direitos e nem seguranças socioeconômicas para os negros e até então agora, naquele instante, ex-escravos. Prova que hoje em dia a gente encontra, até com uma certa rotineira, uma certa frequência, casos de pessoas negras sendo escravas de pessoas brancas. Esta cultura acabou na teoria, mas na prática ainda existem vestígios de que essa história trágica e muito triste ainda persiste. Muita coisa precisa ainda ser feita para que haja a verdadeira igualdade social, étnica no Brasil. Mas aquele momento, há 134 anos, foi só o começo. Mas precisamos fazer mais. Se queremos sim uma sociedade justa, precisamos sim continuar lutando contra essa desigualdade. Por que será que existem muito mais negros pobres? Por que será que existem muitos mais negros que não conseguem acessar uma universidade, por exemplo? Por que será? Por conta das desigualdades que vêm desde os tempos da escravidão. E é isso que precisamos combater. A Lei Áurea libertou os negros da escravidão, mas toda uma sociedade continua precisando combater a escravidão moral, a escravidão econômica e todo um preconceito que ainda existe para os negros em especial. Esta data talvez não seja tão marcante como o Dia da Consciência Negra para ser comemorada, mas para a história é um feito marcante até hoje e que precisa ser reconhecido como um dos passos fundamentais para a igualdade de direitos étnicos aqui no nosso país. A seguir você vai ver: banqueiro português é encontrado morto dentro de presídio na África do Sul.
E ainda o aniversário de 1 ano do seu Expresso Direto. A gente volta já. Uma tragédia quase botava o destino deles por água abaixo, mas eles conseguiram sobreviver. A história dos dirigíveis, os primeiros aviões, neste domingo, no seu Repórter Direto. Ao menos 120 soldados colombianos estão presos num quartel da Venezuela na fronteira entre os dois países. A informação consta de que os 120 soldados estariam presos há dias. Os militares foram presos por agricultores cocaleiros que se opõem à erradicação dos narcocultivos. A tropa fazia um processo de erradicação do narcotráfico na região de Tibú, no norte de Santander. Grupos de guerrilheiros controlam a região e lucram com a venda das folhas de coca, que são exportadas para países latinos e até europeus. A Coreia do Norte lançou um míssil balístico em direção ao mar do Japão esta semana. A notícia foi divulgada pela vizinha Coreia do Sul e confirmada pelo próprio Japão. A Coreia do Norte teria lançado de Pyongyang e o artefato teria caído no mar japonês. A ameaça só aumenta o temor internacional de que a Coreia do Norte esteja aumentando ainda mais o seu arsenal nuclear. Na África do Sul, um banqueiro português foi encontrado morto dentro de uma cela de um presídio. João Rendeiro foi condenado em Portugal por escândalos de corrupção. Estas seriam as imagens de João Rendeiro, já morto na cela da prisão sul-africana. O banqueiro estava preso desde dezembro na África do Sul, após fugir de Portugal devido a escândalos de corrupção. João Manuel de Oliveira Rendeiro nasceu em Lisboa em 22 de maio de 1952 e foi administrador e proprietário do Banco Privado Português. De acordo com a RTP, a advogada de João Rendeiro confirmou que o empresário se matou dentro da cela. Cientistas mostraram esta semana pela primeira vez na história uma imagem de um buraco negro no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. As imagens foram captadas de 27 mil anos-luz da nossa galáxia, aqui do nosso ponto, através do telescópio ALMA, nas planícies chilenas. A imagem foi revelada pelo consórcio americano Event Horizon Telescope na manhã da última quinta-feira, na manhã de ontem, melhor dizendo. O objeto gigante foi renomeado de Sagitário A, sendo o primeiro registrado de um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Estas são as imagens que foram divulgadas pelos cientistas, mostrando pela primeira vez como esse buraco negro que a Via Láctea possui, logo justamente no seu centro. Claro, a uma distância enorme, mas só sabe Deus lá se é uma distância segura ou não, mas que é uma imagem muito impactante e histórica, isso é. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, atendeu a um recurso do governo federal e suspendeu nesta sexta-feira, agora há pouco no começo da noite, as políticas estaduais sobre o ICMS que incide no óleo diesel. As novas regras definidas em março pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, estariam entrando em vigor no próximo dia 1º de julho. A decisão cautelar mais de urgência atende ao pedido da Advocacia Geral da União, protocolado na noite de ontem. Segundo o ministro, a suspensão foi necessária para se tentar construir um consenso sobre o tema, que abriu uma disputa entre a União e os governos estaduais em relação a este imposto.
A seguir você vai ver o Expresso Direto, o seu telejornal mais rápido e objetivo, completou 1 ano esta semana. A gente volta já já. Uma tragédia quase botava o destino deles por água abaixo, mas eles conseguiram sobreviver. A história dos dirigíveis, os primeiros aviões, neste domingo, no seu Repórter Direto. As notícias em Expresso. Foi com esta frase que eu iniciei ano passado, no dia 12 de maio de 2021, um projeto novo para o jornalismo brasileiro, aqui no Ponto Direto. Um projeto que trazia uma linguagem rápida e objetiva, precisa também das informações para vocês sempre na parte da noite aqui no YouTube. É o Expresso Direto, que completou esta semana, ontem melhor dizendo, 1 ano de existência. Naquela quarta-feira, 12 de maio de 2021, nascia um formato diferente de jornalismo no Ponto Direto e no YouTube. Um projeto de transmitir as notícias rapidamente em forma de expresso. Afinal de contas, à noite, os conteúdos midiáticos são mais voltados para o entretenimento do que para o jornalismo. Além da visibilidade e porte do canal, a periodicidade também é um desafio para este telejornal, devido à hora em que é gravado, após as 10 horas da noite. Muitas das vezes entramos no ar pela madrugada, mas não é para este motivo que o Expresso Direto se propõe, mas sim de honrar seu compromisso com seu público, levando notícia com veracidade. Boa noite para você. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou irregularidades do governo federal durante a gestão da pandemia entregou nesta quarta-feira, agora há pouco, na parte da tarde, o relatório final da CPI para a Procuradoria-Geral da República. Em 1 ano, cobrimos eventos de impacto. Atentado no Recife. Presidente do Sindicato dos Cabos e Soldados de Pernambuco é assassinado com 5 tiros a queima-roupa. Ele saía do local da sede do sindicato na hora em que o crime aconteceu, que foi agora há pouco, no começo da noite. Quem e por que matar Alberison Carlos, o presidente da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco? O suposto atentado simboliza uma ameaça iminente à corporação dos militares, sejam eles policiais ou bombeiros. A greve da Polícia Civil de Pernambuco entra no 4º dia e eles ameaçam parar com os trabalhos no Instituto de Medicina Legal, o IML. A semana já começa com um gatilho pronto para eclodir uma possível guerra. 7 de setembro de 2021, o dia que marca o começo de uma era imprevisível para a história do Brasil. Uma nova história começa a ser escrita aqui no Brasil. Protestos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro acontecem em todo o país. O fim de uma paz que nunca existiu e a volta do extremismo. O Talibã, grupo terrorista que governou o Afeganistão 20 anos atrás, está de volta ao poder afegão, depois de invadir a capital Cabul e expulsar as autoridades atuais.
A população está desesperada e tenta fugir do Afeganistão a todo custo através de portos, aeroportos e estradas. Por que o temor? O Talibã no passado foi um grupo que tentou apagar a história e pregou uma versão radical do Islã, tirando direitos e agindo de maneira desumana contra sua própria população. Artista de rua é assassinado dentro de vagão do metrô do Recife. A suspeita é de que ele teria entrado numa confusão verbal com o ambulante que estava dentro do vagão. Um apagão atinge o Rio de Janeiro neste momento e a capital carioca mais cedo, na parte da tarde, foi atingida por uma forte ventania que está antecedendo uma forte chuva que deverá atingir a capital carioca nas próximas horas. Bolsonaro discursa na Assembleia Geral da ONU e traz dados mentirosos, falsos e controversos sobre a sua atuação na gestão pública do Brasil. O Talibã pede para falar na Assembleia Geral da ONU em nome do Afeganistão. Veja também a crise pandêmica no Brasil e seus números. Você vai ver também a CPI da pandemia tem confusão e novo investigado após um bate-boca que aconteceu durante a Comissão Parlamentar de Inquérito. E uma ação obscena de Marcelo Queiroga intriga manifestantes nos Estados Unidos. O seu expresso de informação foi essencial no começo da guerra da Ucrânia, na junção das informações. 24 de fevereiro de 2022. O dia que o mundo parou para acompanhar o desenrolar de sua própria história. Уже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами. Após a invasão russa, a Ucrânia já confirma mais de 50 mortos e quase 200 feridos em diversos bombardeios pelo país. Ao menos 100 locais foram bombardeados. Aeroportos foram os principais alvos dos militares russos. A reação global mostra que o Ocidente está contra a Rússia, enquanto que a China está preocupada, mas não quer comentar o assunto. No Brasil, Jair Bolsonaro nem sequer mencionou o assunto da guerra da Ucrânia, mas o vice Hamilton Mourão disse que Putin tem que ser respondido com altura e o comparou com o ditador da Alemanha nazista Adolf Hitler. A reação na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky determina retaliação imediata para a defesa. O povo ucraniano começa a evacuar o país. Falta alimentos, suprimentos e até combustíveis. As estradas estão lotadas. Todos querem sair a todo custo da Ucrânia. E o perigo é da imigração na Europa voltar a sofrer com uma nova crise. A tensão é global. Novos ataques, novos bombardeios foram registrados agora há pouco. Você vai ver a cobertura completa nesta edição histórica e especial do Expresso Direto que está entrando no ar. – 24 de fevereiro de 2022. Sim, isso é real. A guerra da Ucrânia é uma realidade que a humanidade tem que encarar agora. Foi importante para que houvesse uma organização na transmissão das imagens e notícias vindas da guerra. Mesmo que seja um desafio enorme produzir este telejornal, fazemos com muito gosto e prazer para você. Estamos prontos e preparados para o que vem pela frente, pois assim como a vida é um expresso, as notícias têm que chegar a você de forma clara, precisa, verídica, isenta.
Mas num mundo tão acelerado, quanto mais expresso e direto for a informação, mais vamos levar ela de maneira mais precisa, de forma rápida e mais objetiva para ti. A todos vocês uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Haja história para contar, né? E assim, particularmente falando com você, fazer esse telejornal não é uma coisa simples assim, ó. Não, é muito difícil, é muito trabalhoso, é muito estressante, mas o resultado final dele é sempre maravilhoso, é sempre gratificante, enche ainda mais o coração e a mente de vontade de continuar fazendo isso cada vez mais. E você que acompanha o nosso trabalho é o grande premiado disso, porque se fazemos isso é pensando em você, é pensando em você ser melhor informado, com precisão, objetividade, clareza, mas com respeito. O Expresso Direto sempre prezou pela rapidez, pela agilidade, mas também sempre prezou pela ética. E quando erramos, nós corrigimos. E você sempre vai ver isso aqui no Expresso Direto, no Domingo News, em todas as produções do Ponto Direto. O Ponto Direto está em festa esta semana por conta da sua principal produção, que está completando 1 ano. E a gente convida você para ficar conosco por mais 1 ano e pelos próximos anos que virão. Porque aqui é um processo de evolução. Aqui a gente cresce junto. Aqui não somos os mesmos de 1 ano atrás. Estamos melhores. E daqui a 1 ano estaremos melhores do que hoje. Graças a Deus e a você que confia no nosso trabalho. A vocês todos, de coração, obrigado. A todos que fazem, em algum momento ou outro, a história deste telejornal, muito obrigado. Vamos continuar juntos para que o Expresso Direto continue ativo cada vez mais, levando a notícia mais rápida e objetiva para você. A todos vocês, muito obrigado. E a gente se vê segunda-feira, se Deus quiser, no Expresso Direto. Domingo tem Domingo News. Você também não pode perder. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado. E até.